Turismo de supermercado. Já ouviu falar disto? Sim, percebeu bem. Turismo de supermercado. Estamos numa altura de férias e esta é uma tendência que está a crescer em Portugal. Mas afinal, o que é isto? Pode um simples carrinho de compras transformar-se numa espécie de atração imperdível e em toda uma aventura cultural durante as férias? Parece que sim. Esta é mesmo uma tendência crescente nos hábitos dos portugueses e as redes sociais, e claro está, os influencers, parecem estar, obviamente, a dar aqui um grande empurrão a este hábito. Vamos então descobrir do que se trata neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Pode parecer algo bizarro que uma simples ida ao supermercado, sendo algo assim tão corriqueiro e normal no nosso dia a dia, possa ser considerado uma espécie de destino turístico, não é verdade? Mas de facto, a ida aos super hipermercados parece estar cada vez menos a acontecer apenas para abastecer o frigorífico e tornou-se uma espécie de atração durante as férias. Os portugueses estarão a gastar mais nestes sítios quando estão de férias do que aquilo que gastam, por exemplo, nos transportes locais ou nas refeições em restaurantes ou em esplanadas. Mas vamos perceber com detalhe do que é que estamos a falar, e isto tem aqui como mote um estudo recente que foi revelado pela Revolut, aí que analisa aqui os comportamentos de compra dos portugueses durante as suas férias. Mas vamos então começar pelo início. O que é isso do turismo de supermercado? Então, o turismo de supermercado é nada mais nada menos do que estar a revelar-se um crescimento das visitas às grandes superfícies como parte integrante de um roteiro de viagem, ou seja, em vez de ser meramente ali um ponto de apoio para compras de última hora. Mas então, porquê que isto estará a acontecer? Porque é que, alegadamente, as famílias e os portugueses, quando vão de férias para algum lado, já colocam no seu itinerário de visitas alguns supers e hipermercados. Há aqui alguns fatores a ter em conta. Primeiro, o controle orçamental e a praticidade. O que é que isto significa? Num contexto de custos de viagem cada vez mais elevados e, obviamente, aqui em situações em que os orçamentos não são tão abastados, recorrer ao supermercado permite isso, é evidente, poupar em refeições e negociar de forma mais eficaz o orçamento diário, portanto, e aqui com um maior controle, obviamente, dos custos. Isso todos percebemos, e com o aumento do preço geral de tudo, digamos assim, com esta inflação da economia e com o custo de vida, ajuda aqui a controlar um pouco mais esse aspecto. Portanto, está-se a gastar um pouco menos de dinheiro em restaurantes, por exemplo, e mais nestes tipos de super e hipermercados também, porque estes super e hipermercados conseguem ter ofertas que são mais práticas também nesse sentido. Há refeições que hoje em dia já se podem comprar e facilmente comer e que vai para lá de uma mera Santos, por exemplo. Também há aqui esta questão que são o próprio mercado do retalho e da distribuição que acaba por apresentar aqui novas soluções, e obviamente que isso também conta. Depois há uma outra questão que é a exploração cultural, ou seja, os supermercados cada vez mais e expõem, isto é muito importante, marcas e produtos locais. Locais mesmo, seja de pequenas cidades ou pequenas localidades onde estão localizados, obviamente. E, portanto, desde azeites, a conservas, a doces regionais, e às vezes são produtos que dificilmente se encontram em lojas para turistas e, portanto, oferecem aqui uma espécie de janela para a cultura cotidiana real do destino onde estamos de férias, e isto também gera alguma curiosidade e vontade de conhecer, de experimentar e de comprar. Reparem, as pessoas não só vão conseguir encontrar ali produtos efetivamente típicos daquela região, que muitas vezes, como eu referi, não estão nos pontos turísticos, e estão a preços acessíveis, e portanto digamos que há aqui um conjunto de ingredientes que fazem com que esta tendência de ir aos super hipermercados aumente durante as férias, até porque seja para as pessoas experimentarem, como também para o clássico souvenir, também para trazerem para familiares ou para casa. Também isto realmente é uma tendência que está também a aumentar.
Então, para lá desta proximidade cultural mais à séria que os supermercados estão aqui estrategicamente também a proporcionar aos seus clientes, há também um outro fenómeno que está relacionado com a curiosidade e o colecionismo. Ou seja, há quem goste efetivamente de provar uma grande variedade de produtos e de adquirir determinado tipo de embalagens e até de as colecionar e, portanto, aqui conseguem quase que armazenar ou comprar, até porque não em série, ou em série, que pode ser não só em maior número, como efetivamente para quem coleciona determinado tipo de embalagens, por exemplo, estamos a falar desde compotas, por exemplo, outro tipo de bebidas em variados setores ou até gamas de produtos que as pessoas efetivamente gostam de provar em diferentes sabores e que só em determinados sítios é que encontram por serem mais típicos. E, portanto, há aqui também esta vertente de uma curiosidade e do colecionismo que efetivamente aqui está a registar-se. E tudo isto, sobretudo esta parte aqui da curiosidade, do colecionismo e também desta proximidade cultural, também está muito relacionada com o quê? Com o eterno, não é o eterno, mas aquilo que temos muito vindo a falar também aqui, que é o poder dos criadores de conteúdos digitais e o poder das redes sociais. Nunca como agora nós vemos tantos conteúdos, seja no TikTok, no Instagram e no YouTube, que nos mostram experiências que as pessoas têm nos supermercados, aquilo que compram e aquilo que comem num determinado país ou numa determinada região e efetivamente mostram as suas escolhas e as compras que fizeram nos supermercados e, portanto, mostram variedade, mostram poupança em alguns casos, mostram alguns produtos curiosos ou diferenciadores por algum motivo, seja pelo sabor, seja pela embalagem, seja por serem inusitados de alguma forma ou até muito típicos. Então, este tipo de conteúdos, como eu referi, que cada vez mais são uma tendência e cada vez mais os criadores de conteúdo e as pessoas, os GCs também, as pessoas de uma forma natural mostram nas suas redes, aumenta esta vontade e esta curiosidade de as pessoas, e neste caso os portugueses e as famílias, também durante as suas férias fazerem o mesmo que vêm alguns criadores de conteúdos digitais fazer. Isto obviamente permite o quê? Estes conteúdos, esta sensação de querer ver também e de querer ter uma experiência semelhante com aquilo que se está a ver. Primeiro, uma exposição instantânea, ou seja, em vídeos de 30 segundos ou um pouco mais, vemos influencers a mostrar o que levam de uma única visita a um qualquer supermercado, partilham preços, partilham sugestões de uso, partilham até formas de se confeccionar, quais são os melhores sabores, quais são os melhores preços, enfim. Depois há aqui também a questão de uma sensação de das pessoas estarem a ver uma recomendação que é autêntica e por lhes parecer autêntica vão querer também passar por ela e fazer ter uma sensação semelhante, que é esta proximidade do formato de vlog que transmite de confiança, porque estes conteúdos são feitos de uma forma que parecem realmente muito naturais, em que as pessoas estão nos supermercados a fazer as compras e depois chegam e consomem e vê-se as pessoas a consumir de uma forma muito natural e às vezes até mesmo muito simples, parece que as pessoas estão a comprar como com um amigo e não a consumir publicidade tradicional e isso poderá alavancar esta vontade de efetivamente querer também fazê-lo e querer experimentar e ir ao supermercado X que a pessoa foi, seja no estrangeiro ou cá, e querer experimentar e comprar também aqueles produtos. Depois, obviamente, há aqui todo um efeito viral, um post, um reels, um vídeo, enfim, a provar, por exemplo, 5 variedades de iogurtes, de azeites, de sandes, enfim, do que vocês de pizzas, dos supermercados, enfim, o que vocês quiserem, pode alcançar, obviamente, aqui centenas de milhares de visualizações em poucas horas e leva seguidores de todo o mundo a incluir, obviamente, o supermercado no seu itinerário de viagem. Isto pode parecer aqui um pouco inusitado, mas efetivamente não é. É uma tendência, como eu referi atrás, que mistura aqui um mix de coisas que tem a ver com questões financeiras, com questões de proximidade, obviamente, cultural
também porque os super hipermercados conseguem colocar produtos de fornecedores mais locais, também em alguns casos, ou porque são produtos internacionais de difícil acesso, e portanto tudo aquilo que é aqui de alguma forma diferenciador, que marca a diferença pelo sabor ou pela embalagem, ou porque é muito típico, ou porque é muito internacional, ou porque é muito diferente, gera realmente aqui esta curiosidade e todo este efeito viral e aspiracional de querer, obviamente, ter uma experiência de consumo semelhante. E, portanto, quais são os impactos, tanto para o retalho como para o turismo destes fenómenos? Para as cadeias de retalho, obviamente que este conceito do turismo de supermercado trouxe um aumento de tráfego internacional, tanto cá em Portugal, obviamente, como a nível internacional, e a oportunidade aqui, obviamente, é de reforçar a marca como embaixadora dos sabores locais, e por isso é que nós vemos cada vez mais realmente produtores, até com menor expressão habitualmente, a conseguirem ter espaços nestes sítios para ter e para exporem os seus produtos, seja, lá está, como eu referi atrás, a um nível muito local, como também noutros casos a um nível muito macro, ou seja, sítios e supermercados nos quais nós conseguimos comprar coisas de outros países e com sabores muito diferentes e que normalmente não conseguimos fazer. Alguns estabelecimentos já criaram também, como certamente vocês já repararam, zonas dedicadas a produtos regionais ou internacionais ou temáticos, a oferecerem descontos exclusivos, enfim, determinadas ofertas ou condições aqui para visitantes estrangeiros, e isto do outro lado, ou seja, do lado do turista, a experiência ganha contornos de uma forma de descoberta, ou seja, conversar com os funcionários em alguns casos, naqueles em que é possível, tirar fotografias nos corredores, comparar produtos em tempo real e também até receber recomendações de quem vive ali ao lado. Também se vê muito isso de alguns vídeos e testemunhos de quando se interage com os locais fora dos centros turísticos, para que essas pessoas recomendem alguns produtos ou algo que se possa experimentar e ser efetivamente diferente. Portanto, temos aqui este cenário curioso que está efetivamente a crescer e a aumentar em Portugal. Portanto, o turismo de supermercado, o que é que prova? Prova que na comunicação e no marketing, mais uma vez, tudo pode ser transformado em experiência, basta aqui mudar a lente com que olhamos para o cotidiano, e portanto, seja para poupar, seja para explorar ou simplesmente para se divertir, visitar um supermercado local tornou-se, ou pelos vistos está-se a tornar, muito mais do que encher o carrinho. É uma forma, ao que parece, de conhecer o país de dentro para fora, seja o nosso, seja um outro país qualquer. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!